cara chamado Ned Block que criou uma definição instrumental de uso do que é consciência que serve como ponto de partida para qualquer abordagem desse tema. É o seguinte, de acordo com o Block, a gente tem duas dinâmicas mentais que estão num domínio que a gente sente que tem a ver com subjetividade, com a vida mental muito fortemente, e que a gente pode dizer que são as duas esferas da consciência. A primeira esfera é uma esfera que ele chama de A. A outra esfera ele chama de P. O que é A e P? A é o approach, é aquilo que você tem quando você acessa alguma coisa, ou seja, quando você toma consciência. Por exemplo, você está andando na rua e de repente você olha para o lado e vê num carro que está parado, você está andando na rua e tem trânsito do teu lado. Tem uma pessoa que você conhece, ela está acenando para você. Existe um processo de tomada de consciência e aquela consciência se forma na sua mente como uma imagem, como uma representação que leva a uma identificação. Você identifica algo. Essa daí é a consciência A. E tem uma outra coisa que é muito diferente. Imagina que você está deitado no sofá, sem fazer nada, e de repente você simplesmente quase dorme, fecha os olhos, e aí você sente aquela coisa que as pessoas chamam estar em contato consigo mesmo. Sabe o que é? Se tem alguma dúvida que se você sabe ou não sabe, é só fechar os olhos por 3 segundos que você vai ter certeza que você sabe. Porque isso que a gente chama de vida interior, de contato consigo mesmo, de religar e do que você quiser chamar, isso daí é uma assinatura, uma coisa que inscreve a definição do que nós somos em nós mesmos. Essa é a chamada consciência fenomenológica. É por isso esse P de fenomenológico em inglês, tá? Então, eu tenho 2 tipos de consciência. Essa segunda consciência, ela tem uma característica. Ela define o que é ser alguma coisa. Então, por exemplo, qual é a experiência de ser o Álvaro? É uma experiência que só eu sei. Assim como para qualquer um, a experiência do que é ser você, só você saberá. É diferente da outra. Por quê? Porque essa consciência do tipo acesso, do tipo approach a alguma coisa, ela é uma consciência que se sobrepõe à ideia de atenção e, portanto, a processos que a gente consegue medir. Por exemplo, eu consigo dizer que tem pessoas que sistematicamente elas têm mais dificuldade em manter esse acesso fluindo. Essa é a verdadeira definição do que é déficit de atenção. Não aquelas definiçõezinhas do DSM, né, do Manual Diagnóstico da Sociedade Médica Americana ou do CID, qualquer uma dessas. Essas daí são leituras para simplificação diagnóstica. Mas a verdadeira leitura do que é, a verdadeira leitura é arrogante, mas a leitura mais profunda ou mais humana do que é o déficit de atenção é uma dificuldade de manter o acesso à consciência de informações que estão chegando do mundo exterior, de um influxo informacional ou ainda de informações que estão na sua própria mente. Porque aqui vai uma nova subdivisão para você entender a consciência como acesso, como atenção em última análise. Olha só, você tem a atenção no mundo lá fora e você tem a atenção aos seus próprios pensamentos. Tem muita gente que é muito perceptiva, muito boa de prestar atenção no mundo lá fora. Mas a autoconsciência, que não é consciência fenomenológica, não é um sentir, mas é aquela coisa de avaliar os próprios pensamentos, de olhar para si mesmo e fazer reflexões, pensar sobre o que você falou e assim por diante. Essa autoconsciência, ela não é muito forte. Do outro lado, a gente tem pessoas que são muito autoconscientes e elas eventualmente têm uma dificuldade na consciência externa. Ou seja, elas não olham muito bem o mundo lá fora, elas agem de formas que às vezes as pessoas acham estranhas em função disso. Agora, olha só, a gente pode pensar que essa dicotomia no domínio da consciência como acesso, ela vai determinar a principal característica de personalidade que existe e que foi, vamos dizer assim, explorada à exaustão nos testes todos, esses de RH e tudo mais. Por quê? A pessoa que tem consciência do mundo lá fora, ela dá importância a isso, ela faz muito isso, ela é quase sempre uma pessoa extrovertida. Porque ela está orientada ao fora. Por isso que ela é extrovertida. Porque ela presta atenção no que está acontecendo lá fora e ela age em função disso. Então ela está conversando com alguém, ela está atenta àquilo que a pessoa está falando, ela se engaja naquilo, se engajando quando é divertido, ela acha divertido, quando a pessoa está triste, ela também fica triste junto e tudo mais. E tudo isso cria experiências sociais poderosas.
Do outro lado, a pessoa que é autoconsciente em nível elevado, ela em geral é uma pessoa introvertida. Por quê? Afinal de contas, a própria definição de introversão é de você estar imerso, imersa nos seus próprios pensamentos. Ou seja, no domínio da consciência a gente vai trazer essas duas coisas. E olha que interessante, a pessoa extrovertida, ela converge na sua forma de pensar o mundo, as formas de pensar o mundo que ela vai encontrando através da percepção. Então é a típica pessoa que fala assim, eu gosto de melhorar alguma coisa, eu gosto de ver o que está acontecendo e somar. A pessoa introspectiva, ela geralmente tem um caminho contrário. Ela age a partir daquilo que surge em primeiro lugar no seu cérebro. Então ela é a pessoa que tem mais essa tendência de propor. Então, curiosamente, as pessoas mais extrovertidas são pessoas muito mais do mundo, mas as pessoas mais introvertidas não necessariamente são as pessoas que vão produzir os recortes mais radicais no mundo, os recortes que vão gerar, em última análise, as principais tendências de pensamento no mundo. Quase todos esses grandes pensadores e pensadoras que surgiram até hoje eram pessoas introvertidas, que curiosamente puxaram um bonde social monstruoso sem que elas próprias tivessem qualquer habilidade, qualquer capacidade de fazer isso em primeira instância, porque elas não têm essa leveza, essa tranquilidade do fora. O negócio delas é o dentro. Pois bem, essa é uma pequena dimensão da consciência, como eu estou falando, que é a consciência como acesso, olhando ela do ponto de vista do que você está acessando. Você está acessando lá fora ou você está acessando aqui dentro?